Efésios capítulo 4, versos 7 a 13. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje, queridos irmãos, queremos conversar a respeito de ministério, vocação. É um estudo que teremos brevemente em nossa escola bíblica dominical. Mas agora não se trata de um estudo, trata-se muito mais de um testemunho, de uma experiência vivida. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador já tem bastante tempo. Hoje eu vou completar agora em 1º de julho 31 anos de ministério pastoral. 31 anos. Esses 31 anos foram todos aqui no bairro Serra Verde, onde fui ordenado em 1990. Eu cheguei para cá em 1988, então um ano mais ou menos, um ano redondamente, né? Eu fui aqui como seminarista, tendo vindo do bairro Serra Verde, onde por 8 anos eu servi a Cristo, tendo me convertido, aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Desde cedo compreendi a experiência como discípulo de Jesus. Eu entendi que servir a Jesus deveria ser uma experiência total, 100% Jesus. E assim foi. Procurei dedicar integralmente o meu tempo a Deus e pude servi-lo de coração, consciente que eu estava fazendo a obra de Deus e até a volta de Jesus Cristo. Não tinha nenhuma ambição ministerial, pelo contrário, integrei-me à igreja ainda como congregação, participamos ali da organização da igreja, Igreja Batista do Palmeiras, que depois tornou-se Igreja Batista Central de Palmeiras. E eu pude servir a Deus com experiências grandiosas, servindo a Deus com irmãos brilhantes. Foi um tempo histórico naquela igreja, na experiência de todos, que até hoje sentem que aquela experiência foi sim bíblica, conforme viveram os discípulos de Jesus no passado, vivíamos. A igreja impactou o bairro, impactou. E eu fui chamado para o ministério, identifiquei esse chamado. Depois de esses 8 anos servindo a Deus, trabalhando firmemente na imprensa bíblica brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, tendo conhecimento de versões bíblicas diversas, todas do momento, livros teológicos, e em meio a esse trabalho secular é que eu identifiquei minha chamada ministerial, e aí eu fui para o seminário. O seminário, na vida de um servo de Deus, representa ferramentas científicas para aperfeiçoamento ou para desenvolvimento do ministério, porque eu não precisava de seminário para servir a Deus. Eu era aluno da escola bíblica e ali fui professor de escola bíblica, professor da classe de juniores, professor da classe de senhoras, de senhores, de jovens, fui presidente da juventude da igreja. Não pude servir a Deus na totalidade, estava pronto para o meu encontro pessoal com Deus, se Ele assim me chamasse naquela ocasião. E meu chamado para o ministério foi identificado neste tempo. E foi quando eu tive que abrir mão de muita coisa para ir me preparar no seminário, como eu disse, com ferramentas científicas para desenvolver o ministério.
E ali Deus fortemente foi me falando ao coração e me preparando, e logo depois Deus abriu a porta para um trabalho na congregação batista no bairro Serra Verde. Foi quando eu mudei para cá, estando recém-casado, vindo com a minha filha mais velha, que estava ali com 1 ano, e então começamos a servir a Deus com a família aqui, conhecendo este campo missionário, conhecendo famílias, conhecendo pessoas. Tivemos a organização da igreja com 52 pessoas. Olha, quando cheguei para assumir a congregação, nós tínhamos poucas pessoas participando, porque muitas pessoas tinham se afastado. A lista de nomes que eu recebi constavam de 30 pessoas. Eu tenho essa lista até hoje, 30 pessoas na lista, para que a gente pudesse trabalhar. Assim começamos o serviço. Aí, quando foi em 1989, no mês de novembro, aí a nossa igreja foi organizada aqui com 52 membros fundadores, 52 pessoas firmes, comprometidas, integradas, e assim começou a história da nossa Igreja Batista Serra Verde aqui. E foi brilhante, porque pessoas importantíssimas passaram nessa experiência. Hoje, presentes hoje na nossa igreja local, nós temos o irmão Samuel, a irmã Fia, o irmão Geraldo Ventura, que está hoje morando na casa de repouso, mas dos 52 membros que organizaram a igreja naquele momento ali, temos esses 3 hoje ativos na igreja, firmes na igreja, e os outros são pessoas que mudaram de estado, mudaram de cidade, moram em outros lugares, são crentes, e temos muitos que já estão morando nos céus, esperando a nossa chegada ali. Então foi um desafio muito grande. E daí começamos a contar, cada 10 anos, pessoas chegando e fazendo diferença na história da nossa igreja. Fomos desenvolvendo. Quando foi em 2017, tivemos a experiência do começar do zero, com aquela liderança firme, com aquela igreja comprometida, e de lá para cá vamos crescendo espiritualmente. Entramos no tempo de pandemia e aqui estamos nós, com a igreja ativa. Como vimos na escola bíblica hoje. Olha, Deus criou todos os dias, está escrito na Bíblia, esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Deus criou todos os dias, então todos os dias pertencem ao Senhor, ou seja, todos os dias, como vimos na escola bíblica, é o dia do Senhor. E se é o dia do Senhor, nós servimos ao Senhor todos os dias. É o histórico que foi apresentado hoje na escola bíblica. A nossa igreja serve ao Senhor todos os dias. Nesse tempo de pandemia, gente, as crianças servindo a Deus, toda a igreja servindo a Deus, estamos com a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Temos pessoas para serem batizadas, pessoas para serem integradas à igreja. Então estamos caminhando firmemente nessa jornada. Eu sempre disse, e em todas as épocas eu disse isto, que nossa igreja tem uma característica específica, e essa característica é a mesma em todas as épocas. É uma igreja família. É uma igreja que não tem divisão entre jovens, crianças, adultos, senhores, senhoras. É uma igreja que tem convivência na obra de Deus. Aí eu digo o tempo todo, eu sou o pastor mais feliz do mundo. Hoje é o dia do pastor. Eu me sinto satisfeito com a igreja. Eu estou feliz, estou realizado. Temos uma liderança em todos os setores, pessoas comprometidas com a causa de Deus. Nessa semana eu já ganhei presentes. Eu recebi uma mensagem do Isaías, uma mensagem muito bonita. Eu até gravei um vídeo agradecendo. A mensagem que o Isaías mandou para mim. Estou muito feliz. Também recebi um pudim. O pudim acabou. Eu recebi um pudim no meio da semana, sem contar que na outra eu recebi foi peixe, né? Fizemos uma fritada de peixe aqui, sensacional. Hoje já ganhei plantas, meu jardim está ficando mais bonito ainda. Quem me dá uma planta está dizendo, eu amo você, eu considero você. Então foi muito importante isto e vamos avante. E ganhei um presente também, mais presente, né? Ganhei biscoito frito. Tá bonito demais para o café, oh, que ótimo! E um pisante, um par de sapato sensacional.
Essa é a igreja. Essa é a igreja de Deus. É onde eu sirvo ao Senhor. Estou feliz. Lógico, estes presentes representam expressão de amor, de carinho, de consideração. E esses presentes falam em nome de todos. Eu digo isso com o coração tranquilo. Falo em nome de todos. Então você que não deu presente ainda, pode preparar. Esquenta a cabeça não. Não precisa se preocupar com o presente não, porque você é o presente. Você é muito importante. Então não é o presente, é você. Então eu estou muito feliz com toda a igreja. As nossas crianças me deixam maravilhadas, estão caminhando firmemente. Eu gosto de ver as leituras que as crianças fazem nas maratonas. Cada leitura, cada pessoa fazendo a leitura ali, eu acompanho lendo na Bíblia e vou acompanhando, ouvindo aquela voz. Gente, é agradável ler a Bíblia ouvindo as vozes das ovelhas. Ouvindo as vozes das ovelhas. É interessante, né? Eu tenho perdido sono muitas vezes e às vezes fico a noite inteira sem dormir e aí as pessoas comuns contam ovelhas para o sono vir. Eu não posso contar, porque se eu vou contando, se eu só chego a 99, eu começo a perguntar onde está a 100ª ovelha. Eu fico preocupado. Hoje a primeira mensagem que eu recebi foi da irmã Maria Raimunda, lá da Casa de Repouso. Ela mandou uma mensagem para mim, parabenizando pelo dia do pastor. Eu mandei para ela 2 hinos, uma saudação, e orei por ela e pelas pessoas ali daquele lugar. Gente, eu estou muito feliz, estou radiante, eu estou pronto para hoje mesmo a trombeta tocar. Não é assim que nós vimos na escola bíblica? Nós temos que pensar que a qualquer momento Jesus virá. Então vamos caminhando. Contando tudo isso, meus irmãos, que vejo o valor do texto que lemos. Um texto que fala a respeito da vocação ministerial, do chamado para a obra de Deus. Um chamado que não exclui pessoas. Primeiro, ele nos chama para a salvação, para uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência de novo nascimento. É o que a Bíblia diz. Cada um precisa crer em Jesus como Salvador e Senhor e servi-lo fielmente. Eu fiz essa decisão. Desde o momento que eu aceitei Jesus, eu me converti. Ele transformou a minha vida. E Ele cuidou de mim como cuida hoje. Ele tem cuidado dos irmãos. Não importa aqueles momentos difíceis, quando choramos, quando sofremos, quando temos alguma dificuldade, quando adoecemos, Deus nos toma nos braços e cuida de nós. Expressão que parte do coração de cada um, porque Deus assentou isto aí. É muito importante. E esta graça foi dada a cada um, conforme lemos aqui, conforme a medida de Cristo. Conforme a medida de Cristo. Porque ele levou o cativo o cativeiro. Ele desfez as cadeias, ele quebrou os laços, ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse chamado, a salvação é dom de Deus. A presença do Espírito Santo é dom de Deus. Servir ao Senhor hoje, nesse tempo de pandemia, é dom de Deus, é de graça. Ele nos deu esse privilégio e nós somos salvos pela sua graça, diz a Bíblia. É pela graça que somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Não por nosso esforço, não por nossas obras, mas pelo sacrifício de Cristo. Então somos reconciliados com Ele, justificados pela fé em Jesus Cristo. Então Ele deu dons aos homens, é o que o texto diz. Ele que desceu dos céus, foi o que subiu. Subiu para completar todas as coisas, para cumprir todas as coisas. E é Ele mesmo que levantou os primeiros servos do passado, os profetas, os apóstolos, todos que serviram a Deus no passado. E é Ele que nos chama hoje. E Ele chamou uns para pastores e mestres. Eu estou nesse quadro que fui chamado para o ministério pastoral. Estou feliz, estou realizado e faz parte dessa realização a Igreja Batista Serra Verde. Sou grato a todos os membros de todas as épocas da Igreja Batista Serra Verde, porque o selo do ministério é a ovelha. Pastor sem ovelha não é pastor. E glória a Deus, porque eu tenho tido esta consideração. As expressões, algumas vezes, que algumas pessoas falam, e nem imagino o que se passa dentro de mim, quando fala o seguinte, alguém ora, Senhor, abençoe a minha igreja. Gente, isso é muito bonito. Abençoe o meu pastor.
Gente, isso é muito forte dentro de mim, é importantíssimo. Os gestos. Hoje recebemos aí duas plantas ao mesmo tempo, vindos de uma mãe e de um filho. Quanta felicidade! Quanta felicidade! Pessoas que eu amo de todo o coração, que eu me preocupo o tempo todo, que eu faria qualquer coisa por eles. Aliás, por todos, né? Também. Estou só citando esse fato. Mas a expressão ali, mostrando que valeu a pena. Valeu a pena caminhar até aqui e estou pronto. Eu estou combatendo o bom combate. Eu não encerrei a carreira, mas estou esperando o grande momento que o Senhor vai me recolher à sua presença através do arrebatamento. Eu quero o arrebatamento com a igreja. E isso pode ser a qualquer momento, pode ser hoje. Então, pastores, para promover o aperfeiçoamento dos santos, aqui é um desafio, que eu tenho que olhar para cada um e promover o crescimento espiritual. Me incomoda muito ver pessoas ausentes. Quando olho na escola bíblica e percebo a ausência hoje da escola bíblica, eu sentia falta de várias pessoas. Nosso número de alunos na plataforma Google Meet foi a 43 pessoas hoje. Mas dessas 43, estavam faltando umas 10. Poderia chegar a 53. E eu enumerei ali, eu percebi a falta de muitos. Os cultos de sábado. Culto de sábado tem chegado a 30 pessoas. E eu fico olhando ali. É uma alegria tremenda ver os irmãos presentes na escola bíblica, nos cultos. Isso é importante. O maior presente de um pastor é a presença das ovelhas. É só pensar assim. O maior presente de um pastor é a presença das ovelhas. Isso é fundamental. Estamos nesse isolamento, sentindo saudades de todos, sem poder abraçar ninguém, mas brevemente estaremos livres com os cultos presenciais, não sabemos quando, mas vamos caminhando. Então, o chamado pastoral é para aperfeiçoamento dos santos, crescimento espiritual. E sabe qual que é o modelo? Jesus Cristo. A medida da estatura de Cristo, diz o texto. Esse conhecimento da plenitude de Cristo. É assim que Deus chamou o pastor. E o pastor trabalha nisto, com esse propósito. Mas o pastor não faria nada disso se não fosse as ovelhas. A liderança, a disposição. São muitos líderes trabalhando com dificuldade, sim, mas trabalhando na obra de Deus, fazendo conforme as forças. Só que tem uma tristeza pesando. É que está faltando alguém. Está faltando alguém para se envolver nesta máquina. Está faltando alguém para assumir o compromisso. Está faltando alguém que precisa ser batizado para integrar-se definitivamente na igreja. Está faltando você. Veja o que é que falta em você. Está precisando tomar uma decisão? Tornar-se discípulo de Jesus? Faça isso enquanto pode. Ser batizado? Você vai ser batizado o dia que você quiser ser batizado. Ninguém pode ser batizado se não quiser. E a igreja não vai fazer batismo se não tiver quem queira se batizar. E a recepção de membros? Olha, qualquer pessoa pode se tornar membro da igreja, mas tem que querer. Querendo, vamos dar um jeito para que isso aconteça. Depende da decisão de cada um. Temos falado que o batismo é a partir de 15 anos. É a partir de 15 anos. Sabe por quê? Porque é depois de 15 anos que as pessoas querem se batizar, querem assumir compromisso com Deus, querem se engajar na igreja. Antes de 15, as pessoas estão assim muito light, não se envolvem muito e nem têm desejo de se batizar, nem falam em se batizar. Então a idade de 15 anos é por causa da vontade das pessoas. Eu quero ser surpreendido. Eu quero ser surpreendido nesta causa, porque nesta causa de Deus nada é proibido. É servir a Deus de todo o coração conforme Ele deseja. Abre o seu coração, vamos viver melhor esta causa de Deus? Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta hora em Tua presença, pela Tua palavra, por este culto, por tudo que o Senhor nos faz. Agradecemos, Deus, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Seja engrandecido o Teu nome. Toque profundamente em cada coração e promova, Deus, o Teu propósito específico na vida de cada um, despertando para a decisão que precisam tomar hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.